mas em todos os momentos temos uma equipe aqui formidável. É de Deus esse povo aqui, e é muito bom estarmos aqui. E essa música que foi entoada pela juventude, eu gravei uma coisinha também dela, como de manhã. Sou pequeno, mas existo. Essa é a minha música então agora. E aos olhos de Deus todos nós somos pequeninos, mas o amor dele é imenso por cada um de nós. É imenso por cada um de nós. E Deus demonstrou esse amor através de Jesus Cristo. E aquilo que Ele pede para a gente é uma coisa só. Arrependa-se. Arrependa-se. Na verdade são duas. Arrependa-se e creia. Creia na minha demonstração de amor por vocês através do meu filho. É muito difícil quando a gente pensa em Cristo, naquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo, nós que somos pais, por exemplo. Sacrificar um filho em favor não só de pessoas que a gente possa imaginar que seja boa, apesar que a Bíblia diz que não há ninguém bom a não ser Deus. Mas pense nós, pais, sacrificando um filho em favor de tanta gente ruim. E Deus fez isso por amor. Por amor. Livro de Joel, capítulo 2. Esse capítulo começa já vindo do primeiro capítulo ali, trazendo ali uma descrição do juízo de Deus sobre o povo que vivia em pecado. Aliás, o início deste capítulo traz notícias terríveis, ou do terrível dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor, cheio de sinais da ira de Deus. Mas do meio ao fim deste capítulo, as notícias são consoladoras. E termina o capítulo com a garantia do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Deus é bom. Joel, livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 2, verso 12 e verso 13. E diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por tudo que já ouvimos, por tudo que já falamos, cantamos, clamamos, orando, ó Pai, ao Senhor. Obrigado por tudo isso. E agora, mais uma vez, ó Deus, que o Senhor aquiete todas as vozes, não só as nossas internas, mas de todo mundo, para que a Tua voz venha falar fortemente aos nossos corações. Dependemos de Ti, ó Pai, queremos ouvir o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ele começa esse texto a partir do verso 12, porque até o 11 o profeta está anunciando algo terrível, e é o grande e terrível dia do Senhor. Mas ele começa a partir do 12, ele começa com a conversão, o voltar-se a Deus. Ele fala mais, fala de jejum, de orar, de se derramar diante do Senhor, rasgando o coração diante dele, para que assim alcancemos misericórdia desse Deus que é misericordioso, e é. Então, meus irmãos, é por meio
do arrependimento de cada um de nós, que a mudança é feita em nós. A partir do momento que você toma consciência de que você é um pecador e se arrepende disso, começa uma transformação. Lá em Efésios 1,13 vai dizer isso, que depois que a gente ouve a verdade da salvação de Cristo, tendo crido nisso, somos selados com o Espírito Santo. E aí começa uma transformação em nossas vidas. E aí, dia após dia, é necessário que enchemos do Espírito. A gente pode pensar que não só para esse tempo do povo ali de Israel, mas também para o nosso tempo, há um juízo a caminho que está vindo para toda a terra. E havia também esse juízo para o povo naqueles dias. O grande e terrível dia do Senhor estava se aproximando para eles e está se aproximando para nós. Mas o verso 12 começa com: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ou seja, embora muitos tenham abusado por muito tempo da tolerância de Deus, da paciência do Senhor, convertam-se, se arrependam. E podemos dizer mais, enquanto ainda Deus não rejeitou de vez aqueles que pecam contra Ele, agora mesmo, diz a palavra de Deus, agora mesmo convertam-se e se arrependam. É uma exortação, mas é algo maravilhoso se a gente buscar entender o que Deus quer fazer conosco. O que Ele deseja para nós é algo maravilhoso. Isso se alinha perfeitamente com Isaías, capítulo 55, versos 6 e verso 7, que nós já tivemos aqui uma série de estudos às quartas-feiras, falando dos caminhos de Deus, mas esse verso falava ali também, naquela série, diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso é Isaías falando lá naquele tempo, 750 anos antes de Cristo. É Deus usando Isaías para falar àquele povo, mas é Deus usando Isaías para falar a cada um de nós ainda hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E tem tanta gente achando que Deus está tão longe. Como diz uma música também, que eu não vou lembrar a letra aí, que a gente cantava muito no Natal, Vencedores por Cristo. É isso aí, Lucilena, é isso aí. Nas estrelas vejo a sua mão e tal. Aí tem alguma coisa que fala que muita gente acha que Deus está longe. É isso aí, é isso aí. Para aqueles que estão assistindo na internet, eles estão falando tudo aqui, vocês procuram aí. Invocai-o enquanto está perto. E o verso 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Mais uma vez de manhã o Daniel falou algo aqui, expressou algo, e aquilo falou meu coração também, e hoje de novo ele falou também que não há nada que você, meu irmão, minha irmã, eu tenha feito contrariando o nosso Deus, que o sangue dele não possa nos purificar de todo pecado. Isaías 1, verso 18 vai dizer isso: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, vou ler lá para não arriscar, como o carmesim, como a escarlata, alguma coisa assim, eu vos tornarei brancos como a neve. Isaías capítulo 1, verso 18. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vamos pensar junto. Diz o Senhor, é Deus falando isso conosco. Venha, vamos pensar juntos, vamos à razão juntos. E aí ele fala: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E aí o 19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E o 20 diz, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Invocai enquanto está perto, busque o Senhor enquanto se pode achar. Arrepender-se é a essência para a transformação de toda e qualquer vida humana. Quando há um arrependimento no coração, esse arrependimento profundo, começa a transformação da vida. Porque senão, como eu já disse aqui, a gente vai passar, não é pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, a gente passa a vida pedindo desculpa. Foi, meu Deus, desculpa aí, e logo em seguida, no outro dia, a gente está cometendo de novo o mesmo pecado. É preciso se arrepender. E aí não importa muito o que você conhece, amados irmãos e irmãs, e aqueles nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, os nossos convidados aqui hoje, temos alguns visitantes, é muito bom também tê-los aqui conosco. Não importa muito o que você conhece ou desconhece de Deus. O que cada um de nós precisa é ouvir o convite de Deus e aceitá-lo. Você pode ter ouvido falar de Deus sua vida toda, não importa a sua idade. Você pode ter ouvido falar de Deus desde sempre, desde a sua infância. Ou você, principalmente os que estão nos assistindo aqui pela internet, talvez você esteja assistindo essa transmissão, talvez agora, ao vivo, mas também pode ser que depois, e talvez você esteja ouvindo falar de Deus pela primeira vez. Não acredito nisso, mas talvez tenha pessoas assim. Saiba que este é o tempo aceitável, diz o Senhor. Saiba que Ele está dizendo a você o seguinte, e isso está lá em Hebreus 3, no verso 7 e também no verso 15, vai falar, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E eu quero trazer aqui 2 exemplos, para a gente, de uma pessoa na Bíblia, um homem de Deus, como nós, e que me ensina muito, que é o apóstolo Pedro. Quando eu vejo a vida de Pedro, eu fico pensando, de vez em quando eu sou mesmo parecido com Pedro. Pedro era aquele que não conseguia ficar quieto. Jesus às vezes estava falando, conversando, e Pedro estava lá, também querendo falar junto. Certa vez vai Pedro, João e Tiago, Jesus os chama, e eles vão até um certo monte, e ali há a transfiguração de Jesus. E os 3 olham aquilo aí admirado, e Pedro não consegue ficar quieto e fala, deixa, está tão bom aqui, deixa eu fazer 3 tendas aqui. Que ele vê Elias, Moisés e Jesus transfigurado. Aí na mesma hora Deus já entra na conversa e fala, escuta o meu filho, o que ele tem para dizer. Para com aquilo tudo ali. Eu não sei se Tiago e João olharam para Pedro. Para que você vai falar alguma coisa? Vamos ficar quietinho, estava tudo muito bom aqui. Mas Pedro é gente como... E um dos exemplos de Pedro, eu ia começar por um exemplo, vou começar pelo segundo exemplo de Pedro. Que a gente vê é sobre quem já andou com Jesus, crê nele ou creu, mas eu acredito que crê ainda nele e na sua palavra, mas por algum motivo se afastou de Jesus, rejeitou. E talvez seja a questão agora para muitas pessoas, principalmente os que estão nos assistindo. Talvez você já teve um encontro com Cristo, você andou certo tempo com Cristo, mas hoje você está um pouco afastado dessa comunhão de Deus. Às vezes você vai na igreja uma vez ou outra, às vezes você ora uma vez ou outra, às vezes você tem muita preguiça de abrir a palavra de Deus para estar ali numa devocional diária com Deus. Para estes, o texto de Joel está explicando tudo.
E ele explica o seguinte no verso 13: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, que era um costume dos judeus, quando se sentia compungido, e aí ele rasgava as suas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Está aqui a explicação. Para você que talvez esteja andando longe, afastado de Deus. Arrepender é algo que muda tudo. É algo que traz uma conversão completa, conversão mesmo. Eu estava andando para esse lado, Jesus Cristo entrou na minha vida, eu me arrependi, confessei os meus pecados, criei no que Ele faz para mim e fez por mim. E aí a minha vida muda, é uma conversão. E Jesus fala, você está no caminho errado, é para cá. Você converte totalmente. Muda totalmente a vida. E alguém fica pensando, mas eu era uma pessoa boa, não precisei mudar tanto. Precisa sim. Quando Cristo entra no nosso coração, é uma mudança completa. É um sentimento que devemos ter muito sincero no coração. E não há como fingir isso para Deus. E aí, Pedro como exemplo, e percebam aqui nesse exemplo como é fácil Cristo no coração, mas não permitir que Ele fale, que Ele dirija os seus passos. No nosso coração, amados irmãos e irmãs e nossos amigos, visitantes e tudo mais, não pode haver dois tronos. Não pode haver dois reis nesse trono sentado. Se a sua vida anda com Cristo, ou é Cristo que está sentado lá, agora se for você que está sentado, ou então pede Ele de vez em quando, dá um lugarzinho aí, deixa eu sentar agora, você já ficou muito tempo, vai dar problema. Vai dar problema. Pedro, e eu estou dizendo aqui para talvez as pessoas que não conhecem a história, Pedro era um dos 12 discípulos que Jesus chamou, e aí que se tornaram apóstolos. 11 deles, pelo menos. E Jesus estava explicando que depois da ressurreição, os discípulos deveriam ir para Galiléia. Certa vez, Jesus estava falando isso com eles. Já aproximando do período do sacrifício de Jesus, Jesus começa a explicar para os apóstolos, para os discípulos ali. E aí, vamos ler lá, Mateus capítulo 26, 31 a 35. Esse é o estilão de Pedro. Mateus capítulo 26, 31 a 35 diz assim: então Jesus lhes disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Aí Pedro peraí, Senhor, deixa eu falar um pouquinho. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E aí replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E aí todos os discípulos disseram o mesmo. Só que a história continua nesse mesmo capítulo aí. Jesus é preso, os discípulos fizeram o que ele falou que ia fazer, se dispersaram, saíram todo mundo correndo. E lá nos versos 69 até o 75 aí, a história volta para Pedro. Pedro está no pátio, no alpendre ali da casa do sumo sacerdote. De longe ele não podia entrar. Vendo Jesus apanhando e sofrendo toda espécie de humilhação. E aí 3 pessoas nesse texto aqui, nessa passagem, 3 pessoas falam com Pedro
dizendo, ó, tu é um deles. Você andava com esse Jesus aí. Você é discípulo dele. E Pedro vai negando uma por uma. E na hora que ele nega a terceira, o galo cantou. Vejamos aí o verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro sai dali e chora de forma profunda. Pedro sai dali e rasga o seu coração, e não as suas vestes, como era costume dos judeus. Eu gosto de comparar essa passagem com outro evangelho, que é Lucas, capítulo 22, 55 a 62. Conta o mesmo fato com outros detalhes. Mas no verso 61, lá de Lucas 22, fala assim: então, quando Pedro acaba de negar Jesus pela terceira vez, fala assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Meus irmãos e irmãs, tentem imaginar a cena. Jesus está dentro daquela casa apanhando. Pedro está do lado de fora olhando. E as pessoas começam a chegar até ele e falar: Caio, você andava lá com o pastor Wallace, que é carequinha. Eu lembro de você. Daniel, você também andava lá, ali na IBBV, cantava lá na frente, eu lembro de você. Mas pensa em Pedro sendo questionado e negando. E na hora que o galo canta, ele olha lá para dentro da casa. E quem está olhando para ele? Sendo esmurrado, apanhando para valer. O próprio Cristo. Daniel, Jesus olhando assim para você, o seu olho cai. E você acaba de fazer aquilo que ele disse que você ia fazer. Neste momento, Pedro sai e chora amargamente. Pedro observava Jesus de longe lá dentro da casa, mas aí quando o galo cantou, tudo mudou. Quando Jesus olhou para os olhos dele, tudo mudou. Pedro sai e se arrepende, de fato. E aí, do mesmo Pedro, em outro exemplo do mesmo Pedro. E esse exemplo serve mais para aquelas pessoas que estão nunca ouviram falar do amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Ou então não consegue nem ouvir, de tanto que tem se falado aí e de forma tão estranha, as pessoas não conseguem nem ouvir. Mas para você que nunca ouviu, talvez, essa palavra, arrependa-se também. É a mesma palavra. Se você andou com Jesus e está afastado dessa comunhão, arrependa-se. É só isso, arrependa-se. Volte a andar com Ele. Mas se você nunca ouviu, tem um outro texto do próprio Pedro. E agora é o Pedro que já passou por tudo isso aqui. Que já saiu chorando amargamente e se arrependeu. É Pedro lá em Atos, no capítulo 2. No dia da festa de Pentecostes. E a palavra de Deus diz ali em Atos 2,5 que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Pensa naquela festa numa cidade pequena, Jerusalém não era tão pequena, mas numa cidade, e que vem gente de tudo quanto é lugar. Pensa aí em Belo Horizonte, na época aí dos carnavais aí que estava tendo ultimamente. Vindo gente de tudo quanto é lugar. Pensa, estava abarrotado de gente em Jerusalém. Era muita gente mesmo. E essas pessoas não conheciam o Evangelho.
não conheciam a palavra do Senhor. Não da forma que os apóstolos já conheciam. Mas o Espírito Santo chama a atenção dessa multidão por meio de sinais. E logo o próprio Espírito levanta Pedro, o Pedro que negou 3 vezes, mas que se arrependeu e agora estava com autoridade falando do próprio Cristo. O Espírito Santo levanta Pedro para apresentar a essa multidão o Evangelho. Isso pode ser lido ali em Atos 2, de 14 a 31. A 36. Está ali todo o Evangelho. Querem pregar o Evangelho? Está ali. Pedro começa a falar o que é o Evangelho. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo. E Pedro termina de apresentar o Evangelho de Cristo da seguinte maneira, Atos capítulo 2, verso 36. Ele diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o resumo do Evangelho. Querem saber o que aconteceu no coração das pessoas que ouviram essas palavras? Está aí, vejam a resposta da multidão, no verso 37 e no verso 38. Ouvindo eles, quem? A multidão, essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Qual é a resposta? Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O mesmo Pedro, que chora amargamente quando nega Jesus, que se arrepende, agora está dizendo a essa multidão, que quer saber o que eles devem fazer. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual foi o resultado disso? Alguém sabe? Verso 41. Verso 41. Quase 3.000 pessoas aceitaram este Evangelho, essa palavra de salvação, creram e fizeram Jesus Senhor de suas vidas. Transformação. Após arrependimento, irmãos, vem transformação. E a transformação que Deus faz em nós é maravilhosa. É maravilhosa. O Evangelho de Cristo, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 1:16, ele diz lá que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. E aí ele vai falar de todo que crê. Ele vai falar, em primeiro lugar, do judeu. E depois, e também do grego, ou daquele que é estrangeiro. É para todas as pessoas. É o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Se crê nisso, você é salvo. E aí, nosso amigo, nossa amiga, permita que este Evangelho chegue ao teu coração. Hoje, agora mesmo. Permita isso, entregue a Jesus. Se é hoje que você está ouvindo esse Evangelho, você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Então não endureça o teu coração. Se arrependa e convide Jesus a entrar em sua vida, perdoando todos os seus pecados. Não há pecado que não possa ser encoberto pelo sangue de Cristo. Não há pecado. E para você que está tão longe desse Evangelho, conhece.
já provou dele, sabe que ele é verdadeiro, mas por alguma razão na sua vida, você está se afastando dele a cada dia. Talvez até essa pandemia, coisa terrível também, mas essa pandemia sido algo para você se afastar da comunhão da igreja, de uma vida onde você possa buscar consolo, mas na comunhão com os irmãos. Congregar, meus irmãos, é algo que nos fortalece. É algo que nos fortalece. Talvez você esteja dessa forma, talvez seja esse o dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Para você que já ouviu e já caminhou com Deus. Hoje Ele está te dizendo que ainda há tempo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. É neste instante que Deus quer trazer sobre a sua vida o perdão que só Ele pode dar. Pedro saiu dali arrependido, foi para junto dos discípulos, dentro de uma casa. E aí ele passou a aguardar as instruções do Senhor. E aí Jesus transforma a vida de Pedro e faz dele um dos maiores pregadores do Evangelho do próprio Cristo. Mudança total. Transformação que chegou ao ponto de Pedro pregar, então, para uma multidão. E mais à frente ele vai pregar no templo para os religiosos. Aí o resultado é outro, eles vão lá e prendem ele. E mais na frente eles falam, olha, Pedro e João, que eles prenderam Pedro e João, e falam, não falem mais nesse nome. E Pedro e João falam assim para essas pessoas, vamos pensar juntos também, vamos arrazoar aqui juntos. Vocês acham que eu devo ouvir os homens ou ouvir a Deus? É isso que o Evangelho de Deus quer fazer na vida de cada um de nós. O perdão dele está aqui, neste momento, oferecido para cada um de nós. Através da palavra dele. Através da verdade dele. E aí, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você fechasse seus olhos. A igreja vai estar orando. Cada um orando por si e por outros. Eu sei que tem pais aqui e nos assistindo, orando por seus filhos. Eu sei que tem filhos aqui e também nos assistindo, orando pelos seus pais. Eu sei que há, no mundo inteiro, um gemido. E esse gemido é pela falta do Evangelho de Cristo no coração das pessoas, que transforma. E a pergunta aqui agora é: qual é a resposta que você quer dar para Deus hoje, agora mesmo? Porque não importa se você já o conhece ou nunca ouviu falar dele. O que Ele quer hoje, agora, neste momento, é te dar uma nova vida. E essa vida com Cristo, mesmo que haja muita tribulação, aflição no mundo, a vida que Ele dá, vida em abundância. A palavra de Deus foi apresentada aqui agora. Mas qual é a sua resposta? Saiba de uma coisa. Deus está ouvindo o seu coração agora. E Ele quer derramar o seu Santo Espírito na sua vida de tal forma que você saia daqui deste lugar ou aonde você está assistindo isso, que
você levante após ouvir tudo isso. E seja como um Pedro, como um Tiago, um João, e como tantos outros, no decorrer da história, que vem anunciando essa palavra de salvação. E essa palavra de salvação chegou até nós. E ela vai continuar sendo anunciada aqui, nessa igreja, e por cada vida aqui. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã. E se por acaso você está ouvindo aí, sentindo aí no seu coração Deus falar com você, me procure depois, vamos orar juntos. Se precisar chorar, nós choramos juntos, que a palavra de Deus ensina isso. Mas eu tenho certeza que nós vamos rir, ter alegria juntos, porque a palavra de Deus está aí, tocando o seu coração. Pai, é em nome de Jesus que nós nos reunimos como igreja do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, como queremos te agradecer por tão grande salvação. Pai, nós somos pecadores, a Tua palavra chegou até nós e agora, ó Pai, o Senhor conduz as nossas vidas. Mas há momentos, ó Deus, que podemos tropeçar neste caminho. Talvez colocar os nossos olhos, ó Pai, em outras coisas que não sejam aquela cruz. Então, ó Pai, que a Tua boa mão esteja sobre nossas vidas e a Tua palavra no nosso coração, para nos conduzir sempre, ó Deus, sempre pela Tua palavra. Pai, e aqueles que estão nos assistindo, ou estão aqui, ou em outro lugar assistindo, mas que ainda não ouviram falar desse tão grande amor do Senhor. Aquelas pessoas que em seus corações acham que não há perdão para elas. Pai, mostre, fale. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, segundo a Tua boa vontade, opera nesses corações, opera tanto no querer como no efetuar segundo a Tua boa vontade, ó Deus. Para que essas vidas, ó Pai, recebam a alegria da salvação em Cristo Jesus e vivam uma nova vida em Cristo Jesus. E que em seus lares, nos seus trabalhos, nas suas escolas, onde quer que eles colocarem a planta dos seus pés, ó Deus, haja transformação, mudança. E outras vidas sejam atraídas por essa mudança, nessa vida que o Senhor transformou. E outros venham conhecer o Senhor e se render ao Senhor. Pai, quanto aos irmãos e irmãs que conhecem a Tua palavra, mas estão ouvindo isto hoje, ó Deus, e sentem que estão tão afastados do Senhor, Pai, fale ao coração deles, Senhor, por amor do Teu nome. Mostra o Teu amor a eles, Deus. Traga-os para perto. Nos ajude também como igreja, nos capacite como igreja, Pai, a acolher essas pessoas, servi-los e caminharmos juntos, ó Deus, até que o Senhor venha. Esse é o nosso clamor. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.